Que o amor tudo consegue quando ele é fruto de uma alma que aspira já hermanar-se com tudo quanto há de superior. Página 143. Meu filho, cada um de nós vai, a pouco e pouco, penetrando nesse mundo de que nas nossas últimas páginas tivemos falando. Dir-se-ia um mundo desconhecido onde, continuamente, se pede ao homem mais do que ele pode dar. Mas não. Cada um de nós é verdadeiro manancial, crescendo sempre nessa transformação que se chama amor. A pouco e pouco vais penetrando nele. E todas as gamas de maravilha que vão surgindo são conquistas tuas que te vão dando forças para uma caminhada mais firme e mais segura. Nunca desejes possuir aquilo que ainda não podes ter, porque só depois dessa transformação, de que te venho falando, e pela qual demoradamente te venho conduzindo, tu poderás compreender e possuir. Mas basta que em cada hora da tua existência tu saibas compreender tudo quanto chega a ti. Amar nesse amor divino que, como princípio de todos nós, devemos possuir, não é difícil. Basta que compreendamos na forma de sentir e vibrar de cada um de nós, como é grande e profundo esse amor do Criador, manifestando-se em tudo quanto existe. Ele nos diz quanto amor possuir. Devemos seguir unidos a esse princípio, para que jamais possamos afastarmos-nos dele. E segui-lo, meu filho, está na vontade de cada um de nós. Pedimos-te renúncia a tudo quanto possa prejudicar, na tua alma, a manifestação desse amor. Mas pedimos-te que compreendas e cumpras na força que existir em ti, esse princípio que continuamente os homens entre si apregoam como primeiro de todos os mandamentos: amai-vos uns aos outros. Segue sempre esse caminho sem receio algum de te enganares ou de tropeçares, porque nele, verdadeiramente, se fundamenta toda a doutrina que o Mestre deixou na terra. Não queiras nunca esquecê-lo, seja em que circunstância for. Podem aqueles que consideras inimigos atraiçoarem a tua alma e a tua crença, mas nunca tu, por instante um só, poderás atraiçoar esse mandamento base no qual assenta toda a possibilidade da tua evolução sólida. Já que tiveste oportunidade de receber essa luz espiritual que, como chama bendita, reina na tua alma, não a deixes nunca ofuscar. É longo o caminho, encruzilhadas difíceis e íngreme a subida, mas nas nossas últimas páginas te dissemos que é no alto da montanha, que simboliza a nossa evolução, que o farol está iluminando o nosso caminho. Não deixes nunca de o olhar com confiança. Página 144. E vê a terra, como ela amorosamente se dá, não só na formação do teu corpo como na criação de toda a maravilhosa natureza que nos dá forças novas, como se do Pai houvesse recebido a ordem de se unir, dispensando-se dos seres já bastantemente evoluídos, e bem distantes dela, e que ainda dela guardam o benefício. Quiséramos nós que tu sentisses esse silencioso amor que a natureza dá ao próprio meio. E quiséramos nós que tu igualmente pudesses sentir o amor daqueles que no mesmo plano ainda lutam para que nele haja paz, haja compreensão e haja amor. Quiséramos nós que aqueles que procuram a transformação a soubessem conquistar. Não por um esforço exterior, mas, na verdade, por uma conquista íntima que o fizesse novo, diferente do passado que já foi. Aproximamo-nos depois de todo este caminho andado, de uma verdade que a pouco e pouco temos vindo conquistando. E, embora ela tenha sido trazida com pequenos fragmentos, nós a reconstituímos para podermos absorver completamente. Nasce o amor no coração do homem quando ele houver conquistado essa verdade. E essa verdade lhe traz forças maiores, porque ele, baseando-se no ensinamento inderrogável, virá, por esforço contínuo, alcançar esse estado que tanto e tanto, nós lhe temos desejado. E agradecemos profundamente. Página 145. Foi assim que o Mestre se manifestou durante a sua estadia terrena. Não havia estranhos para ele, não havia desconhecidos. Por isso nós aprendemos a confiar nele como aquele expoente máximo onde a nossa confiança pode assentar com verdadeira confiança. Rogamos-te,
filho, que aprendas da mesma maneira, porque, fora dos seus princípios nunca o homem se poderá renovar. E destruindo tudo quanto de antagônico existe aos seus princípios que o homem se torna novo. E é também destruindo que o homem se reconstitui, considerando-se renascido. Rogamos-te que aprendas, enfim, a ser novo. A ser novo pelo teu próprio esforço, pela tua conquista íntima, pela tua transformação, aceitando aquilo que o Mestre te dá, com a tua alma aberta, com a tua alma sinceramente lavada de tudo quanto a possa ofuscar. É bela a vida, essa vida de aprendizagem quando nós nos firmamos com confiança nos ensinamentos do Mestre. E não procures fora dele aquilo que só ele possui. Não procures. Só ele tem para nos dar. Em verdade, em profundidade, em extensão, em altura. Firma-te nessa confiança e segue sempre em frente. Página 146. Pois sim, sabes bem que é na confiança que reside aquilo a que chamamos fé. A confiança é uma certeza indestrutível que, quando se afirma na nossa alma, nada nem ninguém a pode destruir. A esperança que existe no amanhã está firme nessa confiança. A certeza de possuir aquilo que não tens, que não podes ver, que não podes tocar, reside nessa confiança. O amor que dedicas, que distribuis sem esperar recompensa, é igualmente filho dessa confiança. E até os teus olhos postos nesse caminho têm um objetivo também filho da confiança. Segue sempre sem jamais desfalecer. E vai alegre, pois felizes daqueles que já a possuem. Levantam-se os homens em tormentosas contendas e separam-se entre si como inimigos. Mas essencialmente irmãos, unir-se-ão de novo quando a confiança tomar lugar nos seus corações. Não há mais apátridas, não há mais foragidos, não há mais criminosos, não há mais culpados. Todos unidos somos um, formando o corpo divino que se chama Deus. Meu filho, abre sempre a tua alma, para que dela possam brotar, espontaneamente, as virtudes que nela possas ter cultivado. E não esqueças, nunca, que ser confiante é saber amar, e o amor divino em ti é já uma manifestação dessa confiança. Página 147. E não longe, depois de estas páginas percorrerem as mãos de muitos de nossos irmãos, singelas páginas ditadas por um amor grande, dedicado a toda a humanidade, os homens terão confusão entre si, e muitos procurarão, avidamente, essa confiança que ainda não possuem fora de cada um deles. Não haverá mais paz. Fora de cada um deles o homem não poderá mais encontrar-se. Ah! Sim, cada um será senhor de si, procurando encontrar-se consigo próprio. Depois sim, renascidos de novo, esta virtude maravilhosa tomará lugar na sua alma e os homens caminharão seguros como se de novo tivessem nascido sem temor, porque eles sabem que a sua pátria não é aqui no plano físico. Sem dúvidas porque eles sabem que aquele, que há 2 anos lhes falou, legou a verdade sem desamor entre si. Porque eles sabem que, essencialmente, são todos partes uns dos outros. Repara, filho, partes uns dos outros. Não temas nunca enfrentar a realidade seja ela qual for. E abraça sempre aqueles que necessitadamente te procuram, sendo manso, procurando a humildade, diminuindo-te para poderes sempre exaltar os outros. Os outros, que somos nós próprios. Pois que se eles são partes de nós mesmos não existem outros. Somos nós. Página 148. Porque, depois de havermos percorrido todo este caminho do qual te falamos, o homem desvenda novos mundos, novas vidas que o vão prendendo e ao mesmo tempo vão encantando em todos os dias da existência e da luta terrena. Por isso consideramos sempre a altura merecida aquela mensagem sublime da qual nós tiramos pequeninos retalhos que a pouco e pouco vimos trazendo para ti e para todos os demais que forem lendo e encontrando pelo caminho. Quiséramos nós, meu filho, que não fossem nunca vãos os nossos passos nem as nossas palavras,
nem este pequenino esforço que fazemos para chegar até aqui. E quiséramos nós que todos aqueles que ouviram falar dessa mensagem gloriosa, por um pouco só se retivessem sobre ela e aguardassem em seu coração. O homem renovar-se-ia constantemente, porque ela convida a essa renovação, como aquela água que vem na hora oportuna, quando a semente germinando se prepara para dar fruto. E quiséramos nós que todos aqueles que mesmo de longe, dela têm podido ouvir falar, também fizessem um esforço mínimo para poderem compreender. Assim, todo o mundo renovado, seria, em verdade, um mundo de paz e um mundo de amor. Mas, porque o homem não compreende ainda, em toda a extensão, essa mensagem divina, ele vive embaraçando-se continuamente, dentro de todos os problemas materiais, os quais são solúveis à base desse conhecimento. Repara, filho, olha um pouco para trás e vê, nesse caminho imenso que se chama evolução, as fases diversas por que o homem já passou e compreende quantas vezes o seu estacionamento foi por ele provocado nessa inércia, nesse desaproveitamento, nessa falta de vontade para a luta consigo próprio. Quiséramos que aqueles que já vislumbram um pouco mais, aqueles que olham já o cume dessa soberba montanha, quiséramos nós que eles olhassem, que eles sentissem o chamamento dessa própria mensagem. Ela nos fala numa vida gloriosa e nova, mas uma vida nova começada em todos os dias e a todas as horas, em qualquer minuto da nossa existência, daquele minuto sublime, quando a alma se abre, compreende e ouve o chamamento dessa mensagem. Não pode o homem caminhar, liberando-se sem primeiro a sentir e compreender. Porque, em verdade, é ela, essa mensagem que lhe pode dar as asas, a força nova, que lhe pode apontar o caminho renovador de todos os dias. Meu filho, procura tu sentir de perto essa mensagem, ouvi-la na tua alma, senti-la profundamente. Página 149. Muitas vezes divergem as opiniões dos homens como se uma lógica nova tivesse neles despertado, para observação dessa mensagem, ou como se nela tivessem descoberto algo que ela não contém. E nasce confusão, vêm as dúvidas, como se elas pudessem guiar o homem para um novo caminho. Mas felizes daqueles que, como tu, podem parar frente a ela e, por uma dedução que nasce no íntimo da alma, compreendê-la em toda a sua extensão. Repara que eu disse extensão como se houvéssemos em cada dia compreendido essa grandeza. Como se nós houvéssemos sentido todo o esplendor dessa mensagem. Mas tu, que procuras já vibrar dentro dela, faz que a extensão, relativa a ti, possa e deva encher a tua alma. E se hoje a enche no máximo do que tu poderias dispor, e amanhã, numa procura nova, tu saberás de novo compreender mais. Anseia todos os dias por esta procura grande, essa procura tua, essa busca interna, esse desbravar de ti mesmo, essa conquista interior. Meu filho, ouve em cada dia da tua existência o que te diz essa mensagem. Compreende até onde a tua alma possa ir e cumpra para que ela tente uma realização que dê novas forças ao mundo no qual habitas. Se nós falamos numa renovação, se te pedimos, continuamente, e compreendas a mensagem divina, se observarmos o mundo, se te pedimos que o mundo seja renovado, meu filho, não ocultes a mensagem que já conheces. Leva e vai fazendo depósito dela em todos aqueles que a possam compreender. E pensa que o mundo, para ser renovado, deve ser por aqueles que já compreenderam e aceitaram essa mensagem. Dura luta, árdua luta, mas é a luta dos edificadores, daqueles que se preparam para a última etapa neste mundo onde habitas. Depois sim, depois tudo é fácil. Os homens hão de querer mais e melhor. Cada um será sincero tanto consigo como com os outros. E então aquele sublime mandamento do amai-vos uns aos outros será uma realização total entre todos vós. E o Mestre, que vive ainda simbolizado entre vós pela cruz do Calvário, será então libertado,
essa cruz destruída e mostrar-se-á, na glória do Espírito sempre eterno. Página 150. E quando o homem sentir que Jesus vive eternamente sem a humilhação da cruz, sem essa coroa de espinhos, sem esses cravos, sim, terá também terminado o sofrimento para vós, e o homem será feliz finalmente, porque ele terá encontrado toda a posse, toda a glória, toda a certeza, nessa mensagem que o Mestre trouxe ao plano físico. Terminarão eternamente entre vós as guerras. De uma vez para sempre o homem se decidirá a cumprir todos os seus deveres e jamais a vida será amarga como até aqui cada um a tem sentido. Quiséramos sempre fazer-vos compreender. Quiséramos que cada um de vós, por aquilo que já aceitou e despertou, pudesse sentir esta mensagem sublime de libertação que o Mestre traz a cada um de nós. Quiséramos nós, ao longo das nossas páginas, que cada um de vós aceitasse, sentisse e vibrasse dentro dela. Quiséramos nós que da alma nunca se apagasse essa imagem bela e sublime, soberba em toda a sua simplicidade, para que cada um vivesse por ela e para ela. Então esse mundo de que todos vós falais, esse mundo que tanto ambicionais, essa era do terceiro milênio que aguardais com tanto interesse, iriam repletos de felicidades, iriam repletas de paz, e as gerações nelas vividas seriam gerações novas, transformadas por esse amor sublime. Meu filho, aproximamo-nos já, por breves páginas, do final deste nosso pequenino livro. Em cada uma delas, singelas como compete aquela que as transmite, nós desejamos que tu compreendesses esse grito que nós podemos intitular, grito de libertação dado no Calvário há 2 anos. Quiséramos que tu olhasses de frente toda essa submissão para depois de renovada poderes levar a mensagem àqueles que, antes de ti passaram, que depois de ti virão e àqueles que contigo estão. Quiséramos de novo ouvir da tua boca a certeza de que o Mestre reside na tua alma. Tudo no mundo é essencialmente necessário e, como tal, a prova é o burio perfeito da alma que ainda se encontra por lapidar. E agora que ele está referido de há muito, e agora que ele vem, no desejo grande de transformar, meu filho, leva a mensagem a toda parte. Página 151. Porque todo homem que se dedica a um ideal tem um pouco de mártir, um pouco do apóstolo, um pouco de servidor, um pouco de rebelde, um pouco de voluntarioso e um pouco de submisso. E neste amálgama de qualidades e defeitos que se forma o renovador do mundo. E, sem eles, nunca o homem poderia caminhar. Aquele que quer deve saber por que quer. Aquele que viu deve firmar-se no que viu. Aquele que ouve e sabe deve sempre testemunhar o que ouve e o que sabe. Assim, cada um de vós, filhos nossos, será um pouco de tudo isto, nesta hora que estamos vivendo. E a mensagem então será levada, porque aquele que a leva deve lutar por ela como por aquela semente bendita que sabe que uma vez lançada à terra a seu tempo dará o fruto necessário para aqueles que houverem de suprir-se dela. Sigamos essas pisadas sublimes que marcam já o nosso caminho, e sejamos voluntariosos na ideia que trazemos. Sejamos submissos à vontade divina, mas sejamos rebeldes e insubmissos com aquela outra vontade que deseja derrogar e destruir tudo quanto essa mensagem sublime traz para todos nós. A vida nova requer novo esforço. E a conquista, como sempre te disse, é árdua, é dura, é difícil de conquistar. Sejamos mais do que nunca fortes e agora, mais do que ontem, insatisfeitos pela obra realizada. Assim atingiremos o cume daquilo que nos propusemos subir, a montanha da evolução. Depois tudo é redenção. Porque, enfim, nos libertamos. Página 152. Porque, ao falarmos de libertação, dir-se em geral que o homem nunca pudesse ter compreendido nem possuído. Mas possuir a libertação outra coisa mais não é do que o homem possuir a plenitude da sua força espiritual. Basta para isso que o homem cumpra. Basta para isso que o homem seja novo. Basta que o homem queira.
Se a promessa é eterna, se a possibilidade é grande e se o desejo for ardente, nada que possa impedir essa libertação. Galgam-se as dificuldades como se elas fossem pequeninos tropeços postos no caminho. Conquista-se o terreno com aquela certeza absoluta do homem que pisa em terreno conhecido. Basta-nos apenas querer e confiar. Chama o Mestre Divino de apóstolos servidores ou amigos aqueles que se propõem a sementeira no plano físico, e desejamos também, ardentemente, que tu sejas um desses amigos, um desses servidores, um desses apóstolos levando aos demais irmãos aquilo de que eles tanta necessidade têm. Urge o tempo, urge o espaço, urge na hora que estamos vivendo. Por isso saberás um dia que quão difícil foi trazer-vos estas mensagens até vós. Então, sim, compreenderás que o tempo é preciso quanto valioso é o esforço como a fé sentida, a fé vivida. Essa fé que só realizada pode ser concreta. Essa fé que só vivida pode ser sentida. Meu filho, aproximamo-nos do fim da nossa última página, nessa na qual ficará gravada a nossa palavra última, agora neste espaço de tempo que estamos vivendo. Página 153. Meu filho, naturalmente os tempos vão rolando e tu, a pouco e pouco, vais assimilando, de todas estas páginas que têm ficado para trás, a lição singela do amor. Singela porque nada há de mais belo do que esse amor divinizado. A alma que o procura entender e, acima de entender, o procura cumprir, aprende a ser singela, suave. Ela é, em suma, uma manifestação pura desse amor de que tanto te temos vindo falando. Sabemos que não pode o homem caminhar em passos gigantescos sem que primeiro tenha assimilado a lição que próximo dele se manifeste. E por que desejares procurar assimilar e procurar entender, é para nós já motivo de alegria, porque sabemos que procuras já assimilar essas páginas de amor. Aproximamo-nos já do final das mesmas, e queríamos ver-te transformado desde a primeira hora em que as iniciaste a ler. Que elas sejam para ti como uma semente que nós houvéssemos lançado em terreno fértil, que viesse a seu tempo dar esse fruto maravilhoso que tanto necessário é entre a pobre humanidade terrena. Quereríamos nós também que essa semente se multiplicasse para que pudesse dar-se a todos os demais irmãos que procurassem ler, ouvir ou saber de ti novidades sobre o mundo do qual te falamos. Nesse plano, no plano humano no qual te encontras, aí começamos nós o nosso trabalho de edificação, o nosso trabalho de renovação, o nosso trabalho de transformação. É aí que o homem inicia passos lentos, miúdos, é aí que ele inicia a caminhada pelos passos sem fim. Conscientemente, ele conquista, conscientemente ele deve aprender, conscientemente ele deve guardar para si não na avidez do homem que deseja conquistar e ter, mas no desejo do homem que deve conquistar para transformar-se. E depois sim, a alma é bela quando se transforma. Tudo em seu redor é paz, é harmonia, é verdade. Essa verdade, que se chama amor, baila continuamente nos lábios do homem que ama, do homem que procura ser divino. Página 154. Dir-se-ia que, quando no início das nossas páginas, eu te pedi muito que observasses nelas as palavras singelas que nelas fossem vazadas, que elas eram ditadas exclusivamente para ti. Agora que as tens perante os teus olhos, que as podes ler, que as podes ouvir, que as podes guardar, eu falei-te, filho, sempre, como a mãe que fala, amorosamente, ao filho que está longe e que sabe que essas páginas lhe chegarão um dia às mãos, dir-se-ia que eu procurei acordar em ti essa semente gloriosa, divinamente bela que se chama amor, que havia adormecido no comodismo da vida física. Sim, talvez um pouco o comodismo da vida física. Sim, talvez fosses um pouco de tudo isso, talvez um pouco de terreno inculto, incapaz de dar frutos, talvez o tivesses sido. Mas depois as mãos do amor trabalharam, a palavra trazida pelo amor fez-se ouvir, e o resto pertence-te. Foste tu cultivador de ti mesmo,
Foste tu que de um a um rechaçaste esses penedos endurecidos que havia na tua alma, e foste tu ainda quem transpôs todas as dificuldades existentes em ti mesmo. Não é porque não aceitasses, é porque não compreendias, não assimilavas, achavas impossível amar. Amar. Lembra-te e volta atrás, se necessário, e vê, eu falei-te sempre do amor, mas não de um amor humano, desse amor chamado conveniência, chamado interesse social ou chamado mesmo corrupção. Falei-te do outro que está acima, aquele outro que tu procuraste, e agora vens procurando, que agora encontraste, enfim. É um amor que se dá sem interesse, sem procurar a quem, apenas que se dá voluntariamente como um bálsamo suavizador de todas as dores, como uma mão protectora que ampara e guia, como uns olhos que sabem ver mais do que os outros olhos, ou como uma voz que acaricia docemente. Foi deste amor que eu te falei. Que importa que não tenhas podido compreender de princípio. Se agora a tua alma finalmente se abre é porque deixaste de ser aquele campo árido, e deixaste de ser aquele campo improdutivo que, a princípio eras. Hoje não, sentes o fim, a aproximação. Queres ouvir-nos mais. Queres ter-nos mais junto de ti. Queres nos compreender melhor. Pois segue, lembrando-te sempre de que só aquele que se cultiva e só aquele que se faz grande dentro da pequenez, só esse, meu filho, sabe verdadeiramente amar. Página 155. E não é difícil, não. Não é difícil. Não custa abrir o coração aos que sofrem, assim como não custa ensinar ao que não sabe. Tudo isso é amor. Não custa nada caminhar dando a mão ao cego embora ele tenha olhos para ver. Não, há um horizonte que está longe dele mas que se pode aproximar quando a sua alma se abre para procurá-lo e compreendê-lo. E tu, meu filho, que já divisas esse horizonte, leva-os até ele. Mostra-lhe, ensina-lhes que é lá, a partir desse horizonte, que o homem se renova, tornando-se aquele ser diferente do que era até então. Não, não, não. O passado não atormenta ninguém. Não. Não atormenta quando o homem se abre à verdade, quando finalmente o homem deseja e quer ser novo. Morre o velho, como nos diz o glorioso Paulo, e renasce, renasce na humildade, na pureza da bondade. Sim, então ele é novo porque se encheu de amor. Ele transformou-se porque o amor o tocou e, finalmente ele é novo porque compreende o que é amar. Meu filho, como nós desejamos que tu aprendas, finalmente, a compreender este amor. Antes que a nossa última página se feche, que tua alma possa, finalmente, cantar essas aleluias gloriosas do homem que, enfim, se encontrou consigo. Meu filho, é maravilhosamente belo. É maravilhosamente divino quando um homem se encontra sós consigo e, perscrutando a sua alma, pergunta a si próprio por onde andou e aquilo que conquistou. Meu filho, depois é o ressurgimento. A alma alegra-se, embora seja acicatada pela dor. A alma eleva-se porque esse fogo divino está burilando, limitando nela tudo aquilo que a detinha para a evolução. Depois é tudo simples e singelo. Tão simples e tão singelo como o amor divinizado, meu filho. Página 156. E no decorrer de toda esta transformação que nós insistentemente te temos pedido, meu filho, esperamos que venhas a ser, em verdade, o homem novo que tanto ambicionamos. Porque só depois dessa libertação, de todo esse passado feito de rotinas, de construções mal seguras, de desejos nem sempre realizáveis, de obras nem sempre meritórias, de atitudes nem sempre dignas, esperamos que surjas como uma nova edificação, como se tudo que ficasse para trás nada mais fosse do que lembranças de um passado que não mais quisesses reviver. Só assim, então, podes enfrentar o futuro que te aguarda dentro desse conhecimento, que a pouco e pouco vens adquirindo e que fez de ti uma nova criatura. Meu filho,
Atingir esse estado tão necessário é um esforço grande que deves exercer sobre ti próprio em todos os instantes da tua vida. Cheio de esperança e dessa consolação trazida pela certeza de que nenhum dos teus esforços não se perde, fará de novo, depois de cada luta, depois de cada hora e de cada esforço ganhar forças novas que se tornam por isso inesgotáveis forças. Inesgotáveis sim, tanto quanto o desejo que tu tens, ou que vieres a ter para essa transformação. Porque o tempo passa e cada dia é uma oportunidade nova, e tu deves saber aproveitá-lo para que não chores mais tarde esse mesmo tempo que perdeste. Não sabes ainda aí, enquanto revestido na matéria, não podes calcular o quão dolorosa é essa perda e o quanto custa também a refazer-se. Usarias então de um cuidado maior, de uma diligência maior, de um esforço permanente. Não queremos, de forma nenhuma, meu filho, fazer-te temer. Não queremos, mas pelo contrário queremos, e isso tentamos, fazer criar em ti esse desejo, grande e ardente desejo, dessa luta íntima de renovação. E para que este esforço? Porque este esforço? Deves tu perguntar e aguardar no fim. E a resposta vem, naturalmente. Preso ainda a tudo quanto é humano, depois de teres ouvido que há necessidade absoluta de transformação, e que essa transformação que se chama renascimento, depois de teres lido e ouvido já que o Mestre nos manda, em todos os dias, aprender, continuas ainda perguntando o que te aguarda no fim. Compreende a libertação o homem tornado grande, tornado poderoso e forte abarcando tudo, o homem na conquista do todo. Na conquista do todo, sim, pela fusão através do amor, pela mansidão, pela sabedoria, pela dádiva total a tudo e a todos. Porque só é livre aquele que se esqueceu de si próprio, aquele que deixou de existir, por si para si, para viver pelos outros e para os outros. Não te pedimos demais. Falamos-te como para um homem novo, para aquele homem que aguardamos venhas a ser. Página 157. E porque só assim, dentro dessa transformação, poderás viver em paz contigo próprio, a paz só será um facto entre vós quando cada um a carregar, como fardo precioso, dentro de si. Enquanto existir a tormenta íntima do homem cheio de vícios e defeitos, do homem cheio de fracassos e ambições, nunca a paz existirá. Mas, quando tudo for novo e renovado, e quando o homem deixar de ser aquilo que foi e procurar-se a si próprio entre as ruínas do passado, para achar-se e fazer-se novo, então, sim, a paz existirá verdadeiramente e, como um sol novo, iluminará os caminhos que lhe trilhar. Só assim compreenderás, aceitando e cumprindo, as palavras do Mestre Jesus. E só assim saberás como seu reino é edificado. E só assim saberás por que tantos homens têm fracassado, e saberás igualmente por que tantos até agora foram ignorados e puderam triunfar. Sim, meu filho, a vida existe como uma fonte de oportunidades para a renovação. E se tu souberes aproveitá-la, dela acolherás as bênçãos que ela tem para te dar. Bênçãos trazidas pelo conhecimento realizado, pois só assim tu, eu, e todos os outros poderemos ser aquilo que já devíamos ser. Guarda sempre com carinho as palavras de ensinamento, mas nunca as guardes na gaveta do esquecimento. Guarda-as na ativa memória e usa-as em todos os momentos que a oportunidade te der. Só assim conseguirás alcançar aquilo que há tanto tempo procuras, para que depois, terminada a etapa física, possas colher o fruto da experiência, que a ninguém será dado senão dentro do limite da sua sementeira. E, mais ainda, dentro do limite em que foi amado e cultivado. Meu filho, aproveita a hora enquanto não termina. Página 158. Frequentemente te vimos falando numa hora que dir-se-ia a hora que estás vivendo. E tu caminhas sempre esquecendo esse pormenor que nós continuamente te frisamos. A hora que passa é a hora da oportunidade que nunca deve ser esquecida. Quem sabe se amanhã essa hora se repete? Quem sabe?
Quem sabe se amanhã todas as portas estarão fechadas e se a experiência não pode ser repetida. Quem sabe? Quem sabe? Agora não. Agora é o terreno difícil que está na tua frente, nesse fardo maravilhoso que se chama corpo carnal, a enxada com que o deves cultivar. Um e outros devem ser aproveitados, nesta hora que estamos vivendo, para que ela não passe em vão e a não desperdices. Renova-te, pois, filho. E, qual Ícaro tenta subir as alturas para que de lá conquistes mais. E não te aquietes nunca à intolerância, ao desamor, à vaidade ou à arrogância. Mas torna-te grande, grande na humildade, filho. É ela a chave de tudo. É ela a porta que dá acesso a todos os caminhos. Meu filho, breve te diremos adeus. Guarda sempre as palavras que ouvistes, na certeza de que te são trazidas por alguém que fala pela sua experiência e conhece já que, para essa conquista, para nos tornarmos no amor grandioso, para entenderdes aquela sublime palavra dar, terás que não ter mais para dar senão a ti próprio. Podem mais as mãos vazias quando o coração está cheio. Há uma força maior quando a alma está repleta. Serás mais Senhor, Senhor de tudo quando não tiveres nada, porque então sim, serás cidadão universal, porque o haverás conquistado pelo amor espiritual. Então de nada mais careces. De nada mais. Debruça-te sobre esta página e medita. Medita sobre ela, meu filho. Página 159. Meu filho, depois de tanto havermos falado neste sublime sentimento que transforma todos os seres do seu estado primitivo ao estado sublime, nós desejaríamos que, ao encerrarmos a nossa última página, a certeza estivesse já depositada no teu coração de como ele é absolutamente essencial e necessário para a evolução consciente do homem-espírito. Louvemos sempre ao Senhor que tudo nos permite através de toda a experiência dessa evolução, e louvemo-lo porque, embora o caminho andado não seja sempre recto, ele é, todavia, uma experiência invertida que nós conquistamos na luta física. Já vão envolvidos muitos dias desde a nossa primeira página onde falamos num renascimento necessário e útil a todo homem consciente, a todo homem devotado ao bem. E hoje, ao atingirmos quase o final das nossas páginas, nós voltamos a falar de um renascimento como princípio e fim da nossa existência. Princípio de transformação. Fim a atingir, para que a renovação seja um facto. Nesta hora de consciência que o planeta Terra está vivendo, todos os obreiros de boa vontade serão poucos para o auxiliarem na transformação. Mas aquele que houver transformado em si tudo o que de velho existia para erguer-se altaneiro, digno do serviço da causa que abraçou, esse será o pioneiro que traz em si esse amor sublime, pronto a dar-se em holocausto pelo ideal que abraçou. Vejamos, pois, meu filho, espíritos encarnados ou não, como obreiros nessa transformação, e lutemos para que a todos os homens seja levada a palavra do amor. Desse amor grande e sublime que transforma as feras em pombas, o pecador em anjo. Que transforma o homem velho em homem novo, que há de reformar aquele solo que hoje pisas. Levemos, pois, alto, a mensagem do Mestre Jesus, como a mais sublime mensagem de paz e de amor para que o homem, ao tombar na experiência física, ao menos traga em si a consolação de encontrá-la aqui neste lado. Mas manteve-os unidos para isso, para que toda a experiência vivida seja, em verdade, uma experiência aproveitável. Aproveitável e aproveitada para que nada se perca, e aquela semente, que foi lançada em ti, possa, enfim, dar aquele fruto sazonado que nós há tanto tempo aguardamos. Página 160. Nós aguardamos o que há de vir como consequência natural do esforço que cada um de nós despende. E se tu compreendes, meu filho, todas as palavras trazidas, e se tu as aceitaste se realmente as ouves, então vais guardá-las em ti para que elas que sejam esteio para os teus passos. Seja, pois, o homem que as ler, o homem reformado, e procure esse homem entender que além daquela doutrina de renúncia,
Outra a mais não existe para a sua transformação. Lembra-te de que nos cumpre lembrar aqui as palavras do nosso irmão e mestre que é Paulo: fazei em vós morrer o homem velho para que o anjo sublime surja pronto ao sacrifício. E, se a tanto for necessário, colocai e usai, a vossa ilharga, o aguilhão para que ele vos obrigue a caminhar. Sede, pois, com as palavras dele, e escolhei para vós os passos seguros para que nesta etapa alcanceis aquilo que tanto desejais. Meu filho, é Paulo um homem de experiência no qual os outros homens se devem firmar. E aquele que deseja vencer elevando-se nesse amor, que só trazido por uma mulher poderia ser entre vós compreendido e aceite, então abraça-o e faz dele o teu baluarte de firmeza. Os outros de quem já temos falado, pedaços nossos dispersos pelo mundo, aprenderão contigo quanto o amor divinizado pode fazer. A etapa terrena, por longa que pareça, é com acento circunflexo sempre curta, em relação ao tanto que há para resgatar. Falam as vidas passadas em todos os dias da tua vida. E se bem as compreenderes tu verás, enfim, que só no caminho desse amor tu podes, em verdade, saudar tanto quanto deves. Olhemos o Cordeiro Imaculado que é Jesus e saibamos, de longe embora, imitá-lo nesse amor. E seja a vida uma vida elevada em transformação na procura íntima da reforma, do burilamento, do aperfeiçoamento. Assim, a vida será diferente, será mais bela. E essa hora dura da experiência terrena porque toda a terra vai passar, será compreendida e aceite, e serão também suaves os seus longos minutos. Só o amor sublime, só esse sentimento maravilhoso, pode elevar e transformar os seres. Olhemos o caminho que está à nossa frente e sigamo-lo sem receio algum. Página 161. Meu filho, cabe-nos agora, que atingimos o final destas singelas páginas que te dedicamos, encerrar com as últimas palavras que te temos dedicado. Reconhecemos como é grande o esforço que cada um de nós tem de dispensar para evoluir dentro do plano material quando se encontra aí, onde agora estás, mas também sabemos que essa via é absolutamente indispensável e vos pode proporcionar alcançar, rapidamente, aquele campo que desejamos e que tanto necessitamos possuir. Resta-nos, pois, pedir-te, como sempre o temos feito, dentro deste sentimento que nos une num amor espiritual profundo, que te ligues, cada vez mais, às palavras do Mestre Sábio Divino, aquele que todos nós seguimos, pois ele é a fonte redentora onde cada um de nós pode, dia a dia, alimentar-se, aurindo forças novas para a luta, na estrada da redenção. Foram simples, como é simples tudo quanto é amor, as palavras que te dissemos. Mas crê, meu filho, que elas foram ditas por uma alma que, siquiosamente, desejou ligar à humanidade alguma coisa por onde essa humanidade pudesse compreender como é grandioso e simples ao mesmo tempo este caminho que se chama evolução, dentro dos princípios legados pelo Mestre Jesus. Olhemos sim, com confiança toda a sua doutrina, e tudo aquilo que o Mestre fez, que o Mestre nos deu em cada palavra, em cada gesto, em cada acto, refletindo um amor como não há igual. Só aquele que o compreende e o sente como ele o sabe sentir e compreender, podia transportá-lo e ensiná-lo aos homens. Somos nós folhas caídas daquela grandiosa árvore que dá sombra a todos. E somos diminutas folhas que querem ensinar, rolando pelos caminhos, que além está a árvore amorosa que dá sombra e consolo, que conforta e alimenta todos aqueles que dela se aproximarem. Agora, silenciosamente, vamos regressar ao ponto de onde viemos. Passamos muito pelo plano físico, e aí fomos uma mulher como muitas mulheres têm sido. Trabalhamos, amamos e sofremos, mas seguimos um rumo certo que só a nossa alma compreendia e aquele que nos inspirava a segui-lo. Trouxemos nas mãos as rosas, essas rosas cheias de espinhos que um dia viste transformadas em pão. E agora? Agora, já não somos ninguém. Essa mulher passou e ficou aí, no plano físico.
Aqui ergue-se o espírito que de novo trabalha, eficientemente, para os homens, seus irmãos. Página 162. Meu filho, sempre que os homens tentam encontrar o caminho certo para elevarem os seus sentimentos, eles o fazem através da purificação dos mesmos. E sabemos que quanto mais o homem o deseja, mais difícil se lhe torna o caminho, porque mais exigente é consigo e mais deseja alcançar. Cabe a cada um, dentro dos princípios que já possui e dos sentimentos que já conhece, lutar por esse aperfeiçoamento para conseguir obtê-lo. Por essa razão, aquilo que é importante e que pode ser demasiado importante para um homem, pode não ter valor para outro. Há os que desprezam o bem e o trocam por aquilo que lhes não dá luta alguma nem esforço algum, e outros a que vivem inteiramente dedicados à transformação e, para isso, não cansam nunca de se observar, para acharem onde se devem aperfeiçoar. Não é demasiada a luta que este homem enfrenta, pois que tem possibilidades de vencê-la quando a sua confiança está posta para além de tudo quanto é terreno, passageiro e inútil, e alcança uma confiança tal que nada há que possa derrogar. Esta página de hoje é uma página dedicada muito especialmente ao dia que estamos vivendo. E eu digo ao dia que estamos vivendo porque, embora ela possa transpor os umbrais desta casa e surgir lá fora como uma página pertencente ao nosso pequenino livro Corolário do Amor, eu hoje a dedico mais em profundidade para ti mesmo. Para ti que a ouves e que lerás depois. Para ti que já venceste muitos obstáculos mas que ainda mais alguns tens que vencer. Verás depois, ao chegarmos ao fim, embora ela tivesse vindo numerada como uma sequência das anteriores, se ela pertencerá aos outros ou se ela será tua exclusivamente. Se assim for, fica ao teu critério de ser humano fazê-lo. Não obstante, nosso amor é igual por todos, mas desde um princípio que sabes que te dedicamos um carinho extremo. E é nesse carinho extremo que hoje te falamos depois de tanto nos teres ouvido e nunca termos dirigido, propriamente a ti, exclusivamente a ti, a nossa palavra. Adivinhou o teu coração quando te chamávamos filho que, embora um filho distante, algures tinha sido filho da nossa própria carne, carne essa que há muitos séculos esquecemos, mas as almas é muito que estão irmanadas para a mesma luta de redenção. Não importa saberes quem somos, por enquanto, porque a seu tempo saberás. Importa apenas que nos ouças ainda hoje. Temos observado sempre essa luta contínua de uma alma que se prepara já para um voo grande. E temos rendido muitas graças ao Pai Divino porque esta oportunidade chegou. Não contamos as imperfeições, pois sabemos de quantas lacunas a matéria física é portadora. Mas sabemos que muitas dessas lacunas são brechas passageiras na tua carne, e que amanhã desaparecerão completamente, porque elas não corromperam a tua alma nem atingiram aquilo que de maior tu tens em ti. Essa luta que encetaste quando chegaste ao plano físico, foi a única luta de redenção, de dura redenção que te aguarda neste plano. Tu adivinhaste-o, melhor direi, não esqueceste os compromissos tomados e, por isso, arcaste grandemente com a responsabilidade que pesava, de vidas passadas, sobre os teus ombros. Assim enfrentaste a luta e tens sabido corresponder àquilo que de ti a própria vida exigia como resgate às tuas transgressões. Esta nossa página é a tua página, exclusivamente a tua página. Está clara, está concisa. Mas é tua e guarda. Guarda mais. A tua provação não chegou ao fim ainda. Tens ainda dias amargos aguardando por ti. Que Deus na sua infinita misericórdia te abençoe, meu filho, te ajude e, nas horas de tristeza e de desânimo, lembra-te que alguém vela por ti com a dedicação de uma mãe. Não pus rosas no teu caminho, porque as não podia pôr, mas já o reguei com algumas das minhas lágrimas. Muito tenho pedido para que o Pai nunca te abandone. A prova terrena é dura, meu filho, e mais dura é quando o espírito esclarecido deseja alçar-se para mais alto ainda. O espírito irresponsável sofre menos, exige-se-lhe menos,
Dá menos. Desculpa, filho, a nossa interferência de hoje. Página 163. Agora feche o livro porque terminaste a sua leitura. E lembra-te, em cada dia que o abrires, em cada página que leres, que não há um só dia no mundo em que o homem não tenha necessidade de chorar, chorar por culpas suas, chorar pelas alheias, chorar de amor e chorar de saudade, chorar pelo que possui, chorar pela incerteza no terreno que pisa, porque ainda não soube compreendê-lo definitivamente, e ainda suas mãos se não sabem abrir num gesto amoroso, completo, único, que se chama amparo àqueles que têm necessidades. É essa legenda maior que cada homem traz em si quando a sabe escrever com sacrifício e nele ouvir a palavra grandiosa que se chama amor espiritual, esse amor que não tem igual e que só pode ter sido aprendido na lição do Cordeiro Imaculado de Deus. Ouve-o sempre, segue-o sempre, procura-o sempre e vai. Ouve ainda a minha última palavra, vai, como sempre te disse. Segue sem temor, porque Ele amorosamente nos acena chamando-nos para o seu reino, que só é completo em nós quando o vermos compreendido definitivamente. Sim, ama-o, mas ama-o nas pessoas dos teus irmãos. Sente-o, mas sente-o nas necessidades alheias. Vive-o, mas vive-o sarando as chagas dos leprosos que encontrares no teu caminho. Leprosos da alma ou do corpo, todos carecem de nós, como nós carecemos dele, do maior que nos honrou descendo ao pântano, que é a terra, por amor de nós. Agora deposito nas tuas mãos as páginas que te leguei a ti, como filho espiritual, e nas dele, no desejo de que as abençoe para que, multiplicadas, corram de mão em mão. Que os homens ouçam o seu apelo através do meu humilde chamamento. E vai. Vai sem demora e sem temor. Maria Celeste. Fim.